Olá pessoal, vamos para mais um texto no Novo Testamento que apresenta a presença da Trindade, isto é, do Pai, Filho e Espírito Santo, na atuação econômica da divindade, especialmente no ministério de Jesus. Então, eu vou ler aqui no Evangelho de Mateus ainda vamos apresentar outros textos. Então, vamos para o terceiro texto desta série que eu vou apresentar aqui no canal. Mais de 50 passagens bíblicas em que a Trindade está recebendo um registro, atenção, referência, enfim, a algo que está fazendo. Nem sempre esses textos elaboram exaustivamente algum atributo ou algum nome, enfim, mas todos eles, de alguma forma, trabalham com este pano de fundo, que é a realidade trinitária, ou do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos lá, Mateus agora, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, Mateus capítulo 12 e os versículos 17 e 18, diz assim a palavra de Deus: Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: Eis que meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se agrada, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. É interessante aqui até essa característica do Evangelho de Mateus, que é citar profecias bíblicas para apresentar o cumprimento na vida e no ministério de Jesus. E aqui nós temos a referência à Trindade. Por que podemos dizer isso? Versículo 18 diz assim: Eis o meu servo que escolhi, o meu amado em quem minha alma se agrada. Aqui, evidentemente, são palavras de Deus Pai. Por que podemos confirmar isso? Primeiro, que na Trindade, o único que assumiu forma humana e se tornou servo e obediente até a morte, segundo as Escrituras, mesmo tendo forma de Deus, é Jesus. Portanto, aqui é o Pai falando de Jesus ou a respeito do seu Filho. E essas palavras aqui, o meu amado em quem minha alma se agrada, são as mesmas palavras que surgem ali no batismo de Jesus, o Pai afirmando o seu amor pelo Filho. Portanto, aqui temos o Pai e o Filho amado. E por último, no texto diz: farei repousar sobre ele o meu espírito, né? Ou seja, uma vez que a segunda pessoa da divindade se torna homem, se encarna, ele fica completamente dependente da ação de Deus Pai sobre a sua vida, para que ele seja um servo piedoso, exemplar para todos os discípulos. E essa dependência, pelo fato dele se tornar homem, mostra que ele não usa os seus poderes divinos, ele não usa os seus atributos divinos para aliviar o seu ministério, ou mesmo para torná-lo, ele, de alguma forma, a sua humanidade ser mais poderosa do que os demais humanos. Não, ele depende completamente da ação do Pai, por isso que o Pai envia sobre ele o Espírito Santo, que o unge. Então, o que nós temos aqui? A presença no relato do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A terceira passagem que eu estou apresentando aqui. No mesmo capítulo, mais adiante, nós temos, no versículo 28, o que eu poderia dizer aqui que é mais um texto evidenciando a presença no relato da Trindade, né? O versículo 28 diz, Jesus dizendo, se expulsa os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Então, Jesus aqui se refere, ele mesmo, né, agindo e expulsando demônios, e ele faz isso pelo Espírito de Deus, e obviamente aqui se refere ao Pai. Mais adiante, Jesus mostra no mesmo capítulo que se o Filho do Homem for blasfemado, haverá perdão. É claro que como homem, na encarnação, não estava muito claro para todos se aquele simples homem de Nazaré
era o Filho bendito. Então isso precisava de tempo, de iluminação. Mas na medida que o Espírito Santo iluminava uma pessoa, essa rejeição já não seria mais aceitável, já que o Espírito Santo deu todas as evidências para aquela pessoa. E aí Jesus diz: se porém houver uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então, mostrando aqui claramente que a Trindade está presente aqui. E note o paralelo que Jesus faz. Se alguém blasfemar contra o Filho do Homem, que é uma pessoa, haverá perdão pelas dificuldades de reconhecer aquele Filho do Homem como sendo o Messias. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo, que já foi iluminado, a pessoa já foi apresentado para ela provas de que aquele Filho do Homem é o enviado, então Jesus diz que não haverá perdão para esse que blasfema contra o Espírito Santo. Então, se o Filho do Homem é uma pessoa, logo o Espírito Santo também é uma pessoa. Então, o que nós temos aqui é mais uma passagem que se refere ou faz referência à atuação trinitária. Nós iremos percorrer muitas páginas do Novo Testamento e mostrar dessa forma como a Trindade está presente em todo o Novo Testamento. Que o Senhor nos ilumine na verdade. Deus te abençoe.